Olá, bom dia. Eu sou a Juliana Burigo. Estou aqui com a Sara Bonfim. A gente está iniciando os trabalhos aqui do projeto Lambendo o Osso. Essa é uma parte da oficina sobre construção e adaptação de narrativas pessoais para roteiro. E a gente fez uma transmissão ao vivo conjunta dos nossos filmes, o filme da Sara, Não Só Sereias e Faunos, produzido em 2016, e o meu filme Uma Lambida, produzido agora em 2023. Então a gente vai iniciar essa, essa conversa falando um pouquinho, né, da produção desses, desses filmes. É, Deixa eu te pedir que você faça aquela apresentaçãozinha que você falou ontem dos filmes que você já produziu, das coisas que você já fez. Uhum, Seria legal. tá. Então, eu me formei em jornalismo em 2008 e o meu trabalho final foi um filme que eu já fiz por um edital da Fundação Cultural de Curitiba que se chamava Crônicas da Vida Cigana, um documentário sobre ciganos em Curitiba. Depois disso, eu fui trabalhar em rádio, era locutora de rádio, trabalhava na Rádio Lumen e a Lumen era uma afiliada do canal Futura. Então, eu fiz uma série de videozinhos com artistas da cidade chamado Galeria. Aí, além desse trabalho, participei do Festival do Super 8, fiz um filme em Super 8 chamado Taxiderme, um curta. Fiz um outro curta chamado Quadros, também pela Fundação Cultural de Curitiba. E o meu último filme foi o que vocês viram, o média-metragem Não Só Sereias ou Faunos. E amo cinema, amo filmar, né? Sempre gostei de dirigir e roteirizar, né? Os meus filmes, eu que fiz o roteiro de todos. Nesse momento não estou mais atuando nesse sentido, mas eu trabalho com tarô, eu sou taróloga. Então sempre fui uma contadora de histórias e agora eu continuo contando histórias através das cartas, porque tem imagens, né? Então, só que de forma mais pessoal. E é curioso, porque é uma trajetória que eu comecei. O meu último filme eu finalmente falei em primeira pessoa, porque eu percebi que eu estava falando a meu respeito o tempo todo, quando eu contava outras histórias. Era sempre sobre mim, né? Então eu percebo que sempre é sobre a gente, no final das contas, né? Então percebi que também uma forma de alcançar as pessoas era. Então agora vamos falar de vocês também. Ai, que E aí, por isso o bacana. tarô. Inclusive, a gente escolheu esse filme, né, para fazer essa transmissão antes já de saber o que que ia ser o meu vídeo, justamente porque o meu vídeo ele parte de um texto, né, que também ele é eu até chamo ele de um ensaio audiovisual a partir do texto, monólogo cartográfico de referências e atravessamentos ou especulações sobre o hesitar. E aí a gente escolheu para fazer o projeto, essa transmissão desse filme, justamente porque ele traz essa tua narrativa, né, em primeira pessoa, porque a Sara acompanhou o meu processo de ler o texto, né, e participou das narrações. Importante também falar que a gente viveu uma experiência juntas, né? Por um período, a gente, além de trabalhar juntas, a gente é amiga de longa data, né? E a gente viveu uma experiência muito forte na Casinha Amarela. E essa experiência juntas também nos aproximou ainda mais e fez a gente vivenciar experiências muito únicas, né, naquele momento com relação a, a nosso a autoobservação e o cuidado também com as nossas crianças, né? Mas então, vendo o filme, né, eu fiquei pensando nisso, né, Sara? Faz quase 10 anos, né? Faz 7 anos, né? Que você fez esse filme, né? Como que tá essa distância para você em relação a isso? Porque eu percebo assim, bom, você mesma disse, né, que você tem conduzido agora a tua vida em função praticamente, né, do tarô como profissão e, né, e como isso tem essa questão também da contação de histórias, como você falou, né, como a tua vida se transformou, pode saber que perceber que às vezes talvez o filme ele vem ali
para elencar esses diversos assuntos que estavam perpassando a sua vida, né, naquele momento. E, e ele foi feito também, inclusive, depois de um tempo que a Júlia, né, nasceu. Que é? Ele Desculpa, foi não escutei. finalizado depois de um tempo que a Júlia nasceu, né? É que a minha filha, ela tinha 1 ano, né? Quando eu consegui finalizar. Não, ela já tinha 3 anos quando eu consegui finalizar. Sim. Uhum. Quando eu filmei também, ela já, né, já tinha 1 aninho e meio, eu finalizei com. Então é um processo muito demorado, né? Principalmente é um filme mais longo, né? E você viu como que é, né, Ju? Não é fácil, né, trabalhar com audiovisual, né? Hum. Demanda, né? Demanda muito tempo e muito cuidado, né? Porque a edição é bem isso, né? Por exemplo, você já tinha essas imagens, por exemplo, do parto ali, você já devia ter isso captado há um tempo antes, você já precisava, né, ter tido essa captação e essa vivência ali também com o Sim, bebê, para depois pensar em como organizar isso, né, num longa ali, né? Dentro daquele tempo determinado. Como eu conversei até com a Marge, eu estava conversando com ela e daí estava contando que quando eu comecei, quando eu escrevi o texto, eu estava com todas essas experiências que eu tinha vivenciado na casinha, com leituras que eu estava fazendo, com estudos que eu estava fazendo sozinha, tipo, de filosofia, de pensar o mundo, de pensar o que que é essa vida, né? Reflexões mesmo, reflexões que eu acho que em alguma época da nossa vida a gente vai se fazer, né? E eu estava com todas essas coisas, essas referências mesmo, por isso que eu chamo de um monólogo cartográfico de referências dentro de mim, acumuladas, sem saber muito bem o que fazer com isso. E quando eu percebi que a partir disso eu poderia colocar ali dentro todas essas minhas coisas que estavam me incomodando na minha cabeça. É claro que o vídeo ele não traz o texto inteiro, eu não consegui dar conta do texto inteiro, porque é a minha primeira produção também com narrativa, foi muito difícil. Eu me bati muito, porque os meus vídeos eles têm uma característica muito mais plástica, eu acho, assim, muito mais é quase assim uma coisa única. Os vídeos têm uma imagem, eu penso mais nessa imagem, nesse poder dessa imagem escultórica, essa imagem plástica, essa imagem pictórica, né? E, 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 e essa é a primeira vez que eu tive que lidar com uma questão de narrativa, porque eu me propus. Então, é, aí surgiu a oportunidade do edital, eu mandei, né, para fazer para tentar trabalhar nisso em vídeo. E aí me veio todas as questões do que significa trabalhar com o vídeo, principalmente já tendo, né, uma certa produção em vídeo que tem essa característica diferente. E aí, e aí foi bem interessante que eu fui usando. Eu acho que a própria câmera, por exemplo, ela é um artifício, né? Eu penso muito nessa ideia de artifício, de mecanismo para construir o que eu estou construindo. Então, eu fui pensando nesses artifícios. Então, eu comecei a considerar o programa como um artifício, a câmera como um artifício, o áudio como um artifício. Então, eu pensei, eu não preciso lidar com o texto repetidamente, assim, por exemplo, dando a sequência do texto. Então, eu vou pegar e vou trabalhar nesse áudio também, né? E como que eu vou compor com essas imagens. E aí, esse foi o meu embate, né, nesse lugar de pensar, talvez, um roteiro. Eu não cheguei a escrever, eu cheguei a reescrever várias coisas, mas não cheguei a escrever um roteiro como normalmente eu acho que se escreve um roteiro. Então, além de produzir imagens específicas para pensando nesse texto, pensando nesse lugar ali que eu estava lidando com o texto, eu aproveitei coisas que eu já tinha também gravado, que nem você, de tempos atrás, que eu ainda não tinha dado uma finalidade, às vezes, para elas também. Então, ela virou uma espécie, uma composição colagem, uma colagem, assim, né? E aí a minha vontade era que essa colagem não ficasse, é, a imagem não se sobrepusesse ao áudio, o áudio não se sobrepusesse à imagem, e não ficasse, e o tempo, e lidar com esse tempo, que essa coisa ficasse uma coisa toda,
mesmo sendo uma colagem, que eu conseguisse colocar tudo aquilo no lugar. E aí eu ainda, como eu falei para a Margit, eu ainda não sei o que que é isso, porque como eu estou muito mergulhada no que eu fiz, eu ainda não consegui ter a distância necessária para olhar exatamente o que foi feito, né? Mas assim, a minha vontade é que isso também me surpreenda, sabe? Essa, porque daí eu fui controlando algumas coisas e outras coisas foram acontecendo simplesmente no canal de edição. E eu fui deixando, tipo, e aí eu fui lidando com isso, sabe? Como se fosse matéria-prima também. Foi esse um pouco o processo. Eu acho que eu vou me resumir a falar sobre só isso, porque o que está pegando aqui para nós nesse assunto, na oficina, é esse lugar de como pensar essa narrativa pessoal para jogar, né, para um início de conversa, né? Daí os outros tantos processos são o que cada um pode eleger, né, como um processo mesmo, né, para si. Mas talvez eu acho que eu posso me resumir aqui para não ficar muito extenso. Eu achei bem bacana, assim, o teu formato dá pra ver que é um outro repertório, né, das artes plásticas, né, até você trazer que pensa como, né, como uma pincelada, né, e ao mesmo tempo essas colagens que não vê de uma forma tão linear, mas como se fossem várias nuances, né, que vão formando um panorama ali, né. Eu acho que tem vários, na verdade, várias formas de você montar uma história. Então, quando você me diz que você começou a partir de um conflito interno, que você precisava colocar aquilo num papel, já é interessante, porque, pelo menos no formato tradicional do roteiro, a gente começa pensando no argumento. Qual que é a história? O que que você está querendo dizer aqui? E precisa haver um conflito, geralmente, para que essa história tenha um porquê dela estar acontecendo, né? Então, qual que é o conflito dessa situação aqui? Então, nos filmes mais tradicionais, a gente vai ver que começa apresentando o personagem, apresentando o lugar onde ele está, a situação que ele vive, até que acontece algo que tira aquela pessoa daquele lugar e transforma ela, né? É a famosa trajetória do herói que a gente vê nas tragédias gregas, é esse mesmo formato que continua até hoje, assim. Só que nos filmes mais modernos, nos filmes mais atuais, a gente percebe que já não precisa mais partir desse lugar. Não precisa necessariamente também ter um conflito, mas eu sinto que precisa haver um incômodo, porque senão não tem o porquê da coisa estar acontecendo. E ele não precisa necessariamente ser solucionado também. Mas, né, se não tem o porquê daquele filme estar passando alguma mensagem, não faz sentido ele ser feito, porque, né, você vai fazer a pessoa parar o tempo dela, todo mundo correndo, sentar e olhar uma coisa que não diz nada, né? Ah, então vou só filmar aqui é, Mas o assim, pôr por do exemplo, sol. Tudo bem, você pode só filmar o pôr do sol, é só uma ação, mas se tem uma intenção por trás, é que nem arte conceitual, né? O que que é isso? Não, ninguém para olhar o pôr do sol. Então agora vamos mostrar o pôr do sol aqui. mas Então, assim, por exemplo, igual você falou agora, isso me chamou a atenção. É, esse dizer alguma coisa que você tá, ao que você está se referindo, não precisa ser exatamente pela narrativa, ele já diz pela imagem. Ele sempre vai dizer alguma coisa, né? Porque o enquadramento que você escolheu, a forma que você mostrou, por isso que você falou, eu acho que tem a ver com o você tem que que você saber o que que falou. você está querendo dizer, não só colocar de, né? Tem que ter uma Sim, proposta. né? Você tinha, Mas só quando que você não. falou sobre você, por exemplo, sobre as tuas produções, sempre estavam falando sobre você, eu acho que tem a ver com isso, né? Quando você estava assistindo Total. aquilo, você percebia que mesmo você estando filmando, sei lá, os ciganos, digamos assim, o que você escolhia para filmar deles era a parte que se Sim, referia a sim. uma coisa de você, né? Eu já vou chegar nesse ponto, mas o que eu estava querendo dizer é que você não precisa necessariamente partir do texto ou partir da imagem, vai do processo de cada um, né? Eu, por exemplo, eu sempre partia do texto, porque eu tinha a ideia de trazer alguma indagação filosófica, assim, sobre a vida. Então, primeiro eu escrevia o texto, depois eu pensava a imagem. Já tem gente que não, primeiro vai pensar a imagem, depois vai pensar o texto. No seu caso, foi interessante, porque eu senti que você foi pensando as duas coisas ao mesmo tempo acontecendo ali. Quando você faz um documentário, daí entra num outro lugar também, que daí você primeiro vai entrevistar as pessoas e a partir da fala dessas pessoas você vai entender como que você vai construir essa narrativa, quem entra em que lugar,
Depois que você vai entender que imagem que você vai usar. Então você está escutando, né? A gente tem que tá sempre lembrando que é audiovisual, as duas coisas caminham juntas e como você disse, Ju, é legal que elas não se sobreponham, mas é legal usar, por exemplo, tem um filme chamado Touro, de uma realizadora daqui, a Larissa, que o touro não aparecia no filme, mas você ouvia o barulho do touro. Então, através do som foi criada a imagem do touro. Então, através da imagem, eu posso criar o discurso, a narrativa, assim como através do próprio som eu posso criar a imagem, eu posso criar o discurso. Então, tem várias possibilidades, né? Cada um vai encontrar a maneira que combina mais com o seu consigo. Mas aí, trazendo aquilo que você disse, sim, o que eu percebi é que no final das contas a gente está sempre falando da gente mesmo, né? E isso não só no filme, em todas as nossas relações, né? Quando eu estou falando algo a respeito do outro, por que que eu percebi isso no outro? Porque isso me chamou atenção. Está falando a meu respeito também, tanto para falar bem quanto para falar mal. Então, se alguma coisa me chama atenção e eu quero discursar sobre isso, né? É isso. Tem toda uma história que veio antes, né? Então, eu demorei um percurso assim para entender isso, né? Antes eu queria fazer filmes sobre guerra. Eu nunca vivi uma guerra. Daí que eu fiquei, cara, por que que eu tô querendo falar de uma coisa que eu nunca vivi? Que verdade que tem nisso? Não faz sentido. E eu fui vendo que tudo que eu tinha realizado até então era sempre sobre mim. E até o momento que, mesmo o filme sobre o galinho morrendo ali que eu fiz em Super 8, até o momento que eu assumi essa narrativa em primeira pessoa e foi esse filme aí, né, que vocês viram. É que a arte É, tem desse processo, né? Quando ela toca a gente muito profundamente, talvez a gente consiga trazer isso, eu acho, para o outro. Você estava falando que você escolheu fazer filmes de guerra, né? isso. Então, eu percebi que eu queria falar sobre coisas que eram muito distantes de mim, né? E que não fazia sentido, né? Eu escrever, falar, mostrar algo que eu não vivi, né? Foi o que eu percebi. Então, um dos conselhos seria assim, eu estou pensando nessa narrativa mais tradicional cinematográfica, mas eu acredito que para quem vai fazer um filme de arte, né, você vai pegar o que serve para você do que eu vou dizer aqui, né? Mas em primeiro lugar, você tem que pesquisar, você tem que saber o que que você quer contar. E realmente, assim, você pega uma obra artística, ela sempre está falando de alguma coisa, claro, mas você precisa saber o que que você está querendo falar com aquilo ali, né? Tem que estar muito clara essa ideia na sua cabeça, assim. Até porque você vai precisar convencer pessoas, geralmente é assim, né? Ou para trabalhar com você, ou para financiarem o seu projeto, né? Então, tem que estar muito claro. Se for um roteiro cinematográfico, é importante que a pessoa pegue o roteiro e ela visualize a cena acontecendo ali, sabe? Por exemplo, esse filme Não Só Sereias ou Faunos, como era um documentário, era difícil retratar o que a pessoa ia dizer e a cena. Mas eu montei um roteiro base, né, fundamentado no que eu imaginava que as pessoas iam falar, e, e coloquei inclusive no projeto fotos assim dos personagens, expliquei a vida deles, coloquei fotos deles no lugar deles. Tem projeto se for um projeto que for para, né, arrecadar mais dinheiro, um projeto longo, um projeto grande, o ideal é você já ir lá filmar um pouquinho cada um dos personagens. Então, assim, quanto mais embasamento tiver, mais você consegue convencer as pessoas, né? Então, né, Entendi, pensar você nessa está pensando em toda essa produção que envolve um filme. em toda a produção que envolve, assim. Mas é interessante, assim, voltando pro roteiro. Então tá, então não, né? Mas até quando você for escrever o roteiro, você já tá meio que pensando nisso. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer um filme de guerra se eu não vou conseguir criar uma produção disso acontecendo. Aí eu tenho que já solucionar na minha mente. Não, eu vou usar imagens de arquivo. Eu vou criar um filme só com imagens de arquivo, né? Sobre guerra, por exemplo. Tá, então como que eu vou fazer uma pesquisa sobre isso? É importante ter essa pesquisa. Eu vou atrás de outros filmes de guerra, eu vou ler livros sobre o assunto, eu vou conversar com pessoas que viveram guerra, né, viveram isso de verdade. Então não é que você não possa fazer um filme sobre algo que você não tenha vivido, mas de qualquer maneira ainda está falando sobre você, porque por que você procurou esse tema guerra?
Talvez porque tem algum antepassado seu que viveu isso e ficou forte na sua família. Talvez porque de alguma forma a questão da violência mexa com você. É importante também saber que gatilho se aciona em você. Por que, né? Por que você está fazendo isso? É importante, né? Traz sentido, né, para o projeto. Outra coisa, Hum. assim, geralmente, né, E no roteiro mais tradicional tem um conflito, como eu disse, né? Ele é o elemento básico da dramaturgia, mesmo que ele não seja necessariamente solucionado, né? Mas aí existem diferentes tipos de conflito. Por exemplo, é o conflito interno entre o personagem e ele mesmo, ou conflito externo entre ele e uma situação, outro elemento do filme, né? No meu caso do Não Só Sereias ou Faunos, vou trazer de novo. Era um conflito de como eu, que sempre morei na cidade, de repente estava me descobrindo bicho, né? Opa, eu já não sou o que eu pensava que eu era, tá havendo uma transformação dentro de mim. Como que eu vou entender isso que está acontecendo? Então fui procurar pessoas que estavam, né, já nesse caminho e puderam me mostrar. Fui encontrando, fui solucionando esse dilema. No caso da Ju, do filme da Ju, né, eu percebo que existe um conflito ali que vem muito de um lugar assim do discurso, né? Então ela traz isso nessas narrativas, mas que de alguma forma as imagens estão fundamentando também, né? Mas poxa, né? Eu não lembro exatamente das falas do filme, né? Mas ser um bicho adestrado, você uma mulher livre, você, né? Ela já traz isso, esses conflitos, né? Eles para mim é o mote assim do filme, né? Como eu lido com essa sociedade se eu não concordo com esse sistema do jeito que ele funciona. como Então eu me assim, insiro nesse lugar, né, também. como que eu me insiro Se nesse lugar? recolocar nesse lugar, né? Aham, E daí, nesse sentido, as escolhas que você fez ali das falas que você trouxe, assim, como é que foi isso também? eu fui tentando fazer com que tudo fosse se encaixando para se tornar um único discurso, né? Eu senti que eu precisava dar uma unidade ao, ao roteiro, ao filme. Então eu fui encaixando as falas de uma forma que fosse progredindo, falando das crianças ali com a Helenice, mostrando a família, né? Daí, enfim, até chegar no final, no conflito final, que o Claudio Oliver responde na última fala do filme, que é tipo, o ser humano ele vai estar em paz quando ele conseguir lidar com o animal, né, sem se separar dele, percebendo que ele é ele, que os dois são a mesma coisa, né, e aí ele vai conseguir abrir a boca do leão com doçura, né, que é a própria carta da força, né? E então é como se fosse Uau! solucionando isso aos poucos, né? Uhum. É É, bem dentro linda da essa fala mesmo, Úrsula. Nossa. é bonito, né? Uhum. Então é como se ele solucionasse ali todo esse conflito, né, que eu fui buscando entender. Uhum. E Mas e quando você escreve um roteiro, por exemplo, né, que você colocou ali, né? Você tem um argumento, um conflito, que eu fiquei pensando que nos nossos casos, né? Eu sinto, vendo o seu filme, que o meu texto trouxe para mim, tem muito a ver com com as coisas que você já estava trabalhando lá em 2016. Mas a forma é completamente outra. Como é que, no caso de você pensar um roteiro, como faz isso, né? Como você faz para pensar daí a forma, né? Quando eu estou escrevendo um roteiro, eu penso no argumento, eu penso no conflito, não sei, mas daí você talvez vai falar mais outras partes, mas assim, como que eu vou pensar em jogar isso daí para a forma que vai ser, né? Para a forma das imagens? Você já está pensando em junto o roteiro com as imagens, é isso, assim? Ou como que não, você então, está? aí seria o próximo passo. Eu pensei no conflito e eu pensei no argumento, né? Então, eu, uma mulher de tantos anos, né, que já vivia uma experiência, tais e tais experiências como artista plástica e tal, tenho, né, esses conflitos dentro de mim e preciso jogar no papel para solucionar, né, para de alguma forma, né, trazer uma paz para tudo isso que está passando aqui na minha mente. Aí o próximo passo seria, tá, como que eu vou trazer isso? Em que forma que eu vou trazer isso? Eu vou trazer isso como um filme de ficção? Eu vou fazer isso como uma,
uma obra assim como que chama? De arte visual, não, ai meu Deus, vídeo Uma arte. videoarte. Uhum. Vou trazer como vídeo arte. Tá, então se eu vou trazer como vídeo arte, que referências que eu tenho, que me interessam, que conversam comigo. Aí você vai atrás de outros artistas, né, que trabalham com isso, né? Aí você vai ver fulano, vai ver ciclano. Nossa, eu gosto desse estilo. Então o próximo passo seria, o meu estilo vai ser esse aqui, né? Eu vou usar imagens de arquivo, eu vou usar imagens que eu capto na rua, eu vou usar imagens de outros filmes, ou eu vou me filmar em tal situação, né? Outra coisa importante, eu vou fazer esse filme em primeira pessoa ou vai ser outra pessoa falando? Não, vão ser várias vozes, não vai ser só eu falando. Mas no final das contas, essas várias vozes são a mesma pessoa que sou eu. Mas aí isso também é uma escolha. Então por que essa escolha? Não, porque é como se fossem várias vozes na minha cabeça. Minha cabeça é agitada, eu quero passar essa ideia. Então acho que fica mais interessante se. Então também quando você constrói assim, não, um filme é sobre mim. Então como que é essa pessoa? Né? Você é o personagem do filme. Ah, ela é uma pessoa zen. Ela tem pensamentos muito, né? Ela medita e ela, né, tem pensamentos, poucos pensamentos durante o dia. Não, ela é uma pessoa bem mental. Ela tem vários pensamentos o tempo todo. Então, como que eu vou trazer isso para a tela? Foi uma escolha tua, né? Não, vou usar várias vozes para passar justamente essa impressão de que é uma mente que fala muito, né? E ao mesmo tempo é uma mente que fala muito e está muito ligada em várias coisas ao mesmo tempo, assim. Então aqui é uma imagem de uma coisa, de repente é uma imagem de outra coisa, de repente, né? E às vezes é uma imagem assim contemplativa, só que você olha uma janela, mas naquela janela ali eu parei e estou pensando, né? A mente não para. Então é uma, né? Você fez essa escolha, né? Então isso é bem importante a forma. Eu diria que é o próximo passo, né? Eu tive a ideia e também não é uma coisa linear. Tem gente que de repente vai pensar na forma antes, né? Não, eu quero fazer um vídeo arte sobre tal assunto. Mas espera aí, eu preciso desenvolver melhor esse assunto. Mas geralmente a ideia vem antes, depois a forma, né? No meu processo de vídeo normal, a forma vem antes, sim. Porque eu Ah, vejo, eu estou andando na rua e eu vejo uma coisa, daí eu nem, eu já penso a partir do que eu vejo, né? É junto, daí eu já falo, vou filmar isso, eu preciso filmar isso. Mas porque é você tem, que massa, porque você tem esse repertório das artes visuais. Exatamente isso. Então já muda uhum. aí a lógica, né? Por isso que para mim foi difícil fazer esse filme. Que daí eu tinha que pensar, juntar essas coisas, às vezes tão diferentes, e que diziam muito, né? Que eu fiquei pensando assim que eu ficava com uma ideia na cabeça, que era a coisa ser e não dizer sobre, né? As imagens precisavam ser também, mas algumas ali são citações de coisas, né? Aquelas imagens de comida tá falando um pouco eu percebi que eu estava falando um pouco também dessa produção de imagens, sabe? No mundo, assim, né? Tipo, dessa imagem, eu falava, eu preciso de imagens de pessoas que fazem imagens, né? Porque essas produções para fazer imagens, elas são uma pura enganação, né? Também, porque é uma produção, né? Uma filmagem linda, impecável de um tomate caindo, sei lá, ai, uma coisa assim que, sabe, é uma produção para um determinado fim, né? Muito, é muito louco isso, assim. Então, eu tinha isso daí como uma ideia, por exemplo. Ai, como ideias eu tenho, eu quero inserir, tipo, imagens de produtos, que eu lembro que eu estava no ônibus e eu vi aquela televisãozinha passando, tipo, a propaganda de um frappé, ensinando, sei lá, a fazer um frappé de maracujá, sei lá, daí caía, assim, um negócio dentro daquela tigela. Eu falei, nossa, isso aí, tipo, por que que a gente produz imagem, né? Se já tem umas imagens assim. Eu ficava pensando qual o sentido, né, de se produzir uma imagem se já tem imagens assim, já, em qualquer banco de imagens você já consegue imagens de super alta qualidade, super, né? E daí isso faz pensar sobre o sentido das coisas, né? Qual as Uhum. escolhas que eu estava tomando. Isso me fez, no meu processo, pensar sobre isso também.
que é um pouco disso que você está falando, desses incômodos, dessa forma, desse argumento, né? Que reforçassem esse argumento. E muito assim do que a gente coloca no roteiro não vai acabar acontecendo, né? O roteiro é um guia, né? Mas tem muita coisa que você vai perceber na hora, não, essa imagem fica melhor do que essa, na edição, né? Isso é melhor do que isso, ou na própria filmagem, sim. Não vai ser, né? Mas ele é importante para fundamentar a ideia. Então, por exemplo, você poderia fazer no teu caso, eu imagino, se você fosse fazer o roteiro, colocar todas as falas, já organizar as falas como você imagina que gostaria que elas viessem e colocar, montar o que a gente chama de escaleta, né? Que é um modelo de roteiro que se encontra facilmente na internet, assim. Então, por exemplo, cena um off tal, aí tem a fulana falando tal coisa. Aí você coloca assim, imagem, tá, eu não quero produzir a imagem do tomate caindo. Mas eu sei que se eu for na feira ali, eu vou pegar alguma coisa nesse sentido, que pode ser interessante. Então, imagens de pessoas manipulando tomate na feira, sabe? Aí você vai lá na feira e vê. De repente você achou uma outra imagem mais legal. Mas aquilo ali foi um. Ou de repente você tá, Aquilo né? foi uma referência, entendi. É, e isso é bem importante, porque se você for fazer o filme com mais pessoas e precisar editar esse filme, essa pessoa vai ter que pegar o roteiro e saber o que que ela tá, como que ela vai trabalhar. Não adianta ela sentar do seu lado e você ir falando para ela cada coisa. Ela tem que ter um roteiro de trabalho. Ah, tá. Então aqui eu pego a voz da fulana falando de tal ponto a tal ponto. Tá, e entra tal imagem. Nem que depois você chegue e fale, putz, não gostei, vamos trocar. E o roteiro, quando a gente trabalha com mais pessoas, ele é essencial, porque é ele que vai guiar tudo, né? Então, às vezes é um filme que tem figurinista. Quando você precisa descrever os personagens também. Então, você tem que descrever detalhadamente a personalidade do personagem, o tipo de roupa que ele usa, porque a figurinista vai pegar o roteiro, ela sabe o que que ela tem que fazer. Mais pra frente você vai fazer um roteiro técnico, que daí já é o roteiro com os detalhes da câmera. Eu quero aqui, isso você faz decupado, né? Um roteiro decupado. Aí você já pega o cara que vai trabalhar a direção de fotografia e fala, ó, eu quero aqui um plano aberto, um plano fechado, assim, assado. Então você já bota no roteiro, que daí na hora que for filmar, o cara já sabe o que que ele tem que fazer. E se tiver ator, então, daí também, né? O cara sabe que na cena tal ele entra, né? De tal jeito, com tal roupa, falando tal coisa. E por aí vai, né? Então eu sinto que o roteiro ele não é para aprender. Ninguém precisa ficar preso ao roteiro, mas ele é importante para você conseguir convencer as pessoas do seu projeto, né? Tanto quem vai financiar quanto quem vai trabalhar junto, como para também as pessoas conseguirem trabalhar com você e saber o que que elas precisam. Nesse caso da Ju, eu sinto assim, éramos todas amigas, né, Ju? E foi muito fácil trabalhar com você assim, porque eu já te conheço. Então eu peguei o roteiro, eu saquei na hora que era você ali, né? Isso já até me ajudou assim a pensar na voz e como falar, e você também estava, né, você sabia bem o que você queria, então você direcionava a gente. Mas eu sinto que isso faz muita diferença, seria uma dica, assim, acho que uma dica final, talvez. Se você for fazer um filme e você for trabalhar com outras pessoas, você pode contratar a pessoa, só pagar e ela vai lá e faz para você, tudo bem. Mas faz muita diferença no projeto quando você, isso daí é uma dica como diretora já, quando você consegue incluir a pessoa de forma que ela sonhe junto com você essa coisa. Não seja só alguém exercendo um trabalho contratado. Isso faz muita diferença, porque daí ela vai pensar junto com você esse projeto. E ela vai poder trazer outras nuances né, e essa empolgação da galera fazendo junto é outro lugar, né? Mas como que você faz isso, né? Você precisa achar profissionais que são apaixonados. Como que você faz, né, para achar os profissionais que É vão muito sonhar com difícil, você? assim, é muito difícil. Eu tive essa dificuldade nesse outro filme porque eu não tinha pessoas que trabalhavam na área que estavam vivendo o que eu estava vivendo, né? Mas hoje em dia eu acho que eu procuraria conversar mais com a equipe, ter mais reuniões da gente sentar junto e ler o roteiro, ter mais momentos fora do set, que a gente pudesse estar conversando, sabe? Buscando outros movimentos, tentar me aproximar dessa maneira, tentar talvez levá-los numa vivência,
que trouxesse um pouco do que eu estava querendo dizer, sabe? Sentar e explicar, gente, eu quis fazer esse filme por tal e tal motivo, né? Talvez, não sei se eu conseguiria, mas eu acho que eu me empenharia mais nisso. Uhum. Mas o ideal mesmo é É que às você vezes você contratar. confia tanto na equipe, né? E você não percebe que esse envolvimento. É que quando eu entendo no que você está falando, por exemplo, assim, eu já fiz alguns projetos que eu tinha que executar, não um filme, né? Daí no caso, mas, por exemplo, uma instalação, e que era bem importante, bem isso, o envolvimento da produção, o tesão, né? Que as pessoas sentissem por aquele trabalho que você está fazendo também. Só que, ao mesmo tempo que, no caso de um filme, é muito mais difícil, eu acho, porque ele ainda não foi realizado, né? Então, as pessoas precisam, elas não. No meu caso, por exemplo, eu já tinha o projeto do trabalho, eu já sabia como que eu ia realizar, então a pessoa pode ver aquilo e falar: oh, que legal, vamos fazer junto. Agora, no caso de um filme, você tem tipo o roteiro, que é a base, bem isso, mas igual você falou assim, como eu vou escolher a câmera, né? Eu quero uma tomada bem aberta, que daí ela vai fechando assim, e daí de repente dá um foco assim, daí vira. Isso vai sendo definido, né, durante o processo do filme. Então, as pessoas elas não têm exatamente a ideia, elas vão ter que se apaixonar pela tua argumentação e pelo teu roteiro, né? Uhum, É mais difícil, né? Porque elas ainda não têm a imagem, né? E elas vão ter que trabalhar para construir essa imagem junto com você. Eu acho o importante nisso que você falou, né? Terem pessoas que sejam profissionais, bons profissionais que confiem em você e como diretor e executem coisas que a gente enfrenta esse problema, né, de a gente ser mulher e às vezes, por exemplo, a gente não ter experiência em certa coisa ou outra e a gente passar por situações de desrespeito nesse lugar, né? Então, de como conseguir se impor, né? Impor esse nosso olhar, né? Essa nossa necessidade de realização desse filme do jeito que a gente está pensando, né? e no caso a gente não vai conseguir impor, a gente tem que envolver mesmo. E Uhum, isso é mais fácil quando a gente trabalha com amigos, né? sim. Eu já pude filmar com amigos e foi muito legal. E esse último eu busquei uma equipe mais técnica, porque precisava, eles foram muito bons, mas realmente é diferente, né? Uhum. Daí são questões que a gente vai aprendendo, né, durante o processo para uma próxima situação, né? Uhum, Ah, sim. bacana. E olha Eu, só, o meu último conselho, Ju, seria assim, tem uns livros muito legais. Pesquisar livros de roteiro se você quer fazer filme mesmo, se você pelo menos conhecer como se faz um roteiro, mesmo que seja para você fazer diferente. É legal conhecer assim a estrutura básica, mesmo que você não queira fazer igual, sabe? Tem um livro que se chama, peraí um pouquinho, rapidinho. Tem o Sid Field, Sydfield, que é o básico do roteiro. Todo mundo que vai estudar roteiro vai cair no manual desse cara. E tem um outro filme que é, peraí, Ficções Vivas, que é do pessoal daqui do Paraná, que fez Conversas sobre uma Ficção Viva. É hum, muito legal esse livro, é um projeto que trouxe grandes cineastas assim para cá, sabe? Grandes cineastas mesmo, assim. Gente, Lucrécia Martel, pessoas muito legais assim. mas é E livro ou filme? é um livro, se Con- chama Conversa Ficções, sobre. Conversas sobre uma Ficção Viva, que é Que legal. bacana. Então é legal assim buscar outras referências de pessoas que fazem cinema ou trabalham com audiovisual, ou enfim, né? E livro do básico, do manual básico do roteiro, para você poder quebrar. É legal saber com o que que está quebrando também, né? Assim, se você, né, vai seguir nisso. Sim, né? Uhum. Esse Conversa sobre uma Ficção Viva fala sobre o que você estava falando? Desculpa que eu te interrompi, daí São eu. vários realizadores que vieram para cá, gente, realizadores contemporâneos muito bons que estão fazendo cinema mundial, assim, né? Tem o Karim Ainuz aqui do Brasil, tem a Lucrécia Martel, tem o
esqueci o nome dele, mas eu sou muito fã desse cara. É um mexicano, Reigadas, o Carlos Reigadas. Eles vieram pra cá e foram entrevistados sobre o processo de filmagem deles, construção de roteiro, tudo isso. E aí foi feito esse livro. O Rafael Ah, que Urban fez bacana. junto com o Marcelo Munhoz. Ah, é o filme do Urban? É Ah, um, que não é um ótimo. filme, é um projeto de uma Ah, oficina de roteiro que eles deram, que eu inclusive participei, e eles trouxeram esses cineastas e entrevistaram e criaram esse livro. uau, que Conversa sobre uma bacana. ficção viva, bem legal. Ah, nossa, que bacana. Gostei. E o Rafael Urban é um cara super legal e acessível daqui, né, de Curitiba. Uhum, Eu sim. acho que ele está morando aqui, né? E eu acho que, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, senão acho que a gente pode finalizar por hoje mesmo, assim. Acho que foi Acho que legal essa sim. conversa. Uhum, Então, esse foi o primeiro dia da oficina. Eu vou agradecer a Sara. Eu vou parar a gravação agora, Sara. E aí a gente até conversa mais mais. um pouquinho. Até amanhã. Um abraço. Até depois.